Na ceia de Natal, fiquei petrificada ao ver meu próprio filho colocar algo às escondidas no meu copo de água. Naquele momento, todo o meu corpo se sentiu congelado. Ele realizou o ato atroz com uma estranha indiferença, tão suave quanto a maneira como se coloca um cubo de gelo numa bebida refrescante, sem que a mão lhe tremesse. Não, eu não podia permitir que esta traição pusesse fim à minha vida de forma tão vil. Enquanto todos os olhares se concentravam na árvore de Natal, troquei secretamente o meu copo de água envenenada pelo de sua sogra, Dona Lúcia Toledo, a mulher poderosa que ele sempre venerou, e perante a qual se rastejava mais do que perante a própria mãe. Exatamente 5 minutos depois, o som estridente e seco do vidro quebrando ressoou no meio da mesa, e quando levantei os olhos, vi meu filho olhando fixamente para a mulher que acabava de cair no chão, com um horror absoluto. Tenho 67 anos, sou Teresa Guimarães, e uma vez pensei que o mais difícil da minha vida já havia passado. Mas me enganei. O som do vidro quebrado não era tão claro quanto o de um sino natalino. Era surdo, pesado, como a pancada de um martelo no crânio. Feliz Natal! Feliz Natal! Aquela canção continuava a soar no caríssimo alto-falante Bluetooth que minha nora acabara de comprar. A melodia alegre e vibrante pairava sobre o caos que irrompia bem na minha frente. Uma ironia brutal. Dona Lúcia caiu. Não caiu como nos filmes. Não foi uma queda elegante nem lenta. Ela desabou no chão frio de porcelanato como um saco de areia molhada. Os olhos revirados, a espuma saindo pela boca, branca, misturada ao vermelho escuro do vinho tinto safra especial. Mamãe, mamãe! O grito de Camila rasgou meus tímpanos. Minha nora correu, ajoelhou-se ao lado da mãe. Seu vestido de seda vermelha se espalhava pelo chão como uma poça de sangue. Ela gritava, a sacudia. Estava interpretando o papel perfeito de uma filha devota em pânico total. Mas eu não olhava para ela. Olhei para Marcelo. Meu filho estava ali, pregado no lugar, a apenas 3 passos da sogra, mas não se aproximou. Seu rosto estava pálido, sem uma gota de sangue, branco, como cera de vela. Suas mãos pendiam, tremendo, os dedos se crispando incessantemente, como se tentassem agarrar uma corda salva-vidas invisível que acabara de se romper. E seus olhos, aqueles olhos não estavam olhando para Dona Lúcia que se contorcia no chão. Aqueles olhos estavam olhando para mim. Ele me olhava fixamente, absolutamente aterrorizado. E no fundo de seus olhos negros, vi algo mais apavorante que a morte. A decepção. Ele estava olhando para o copo na minha mão. O vidro transparente que continha o líquido ambarino e brilhante que eu ainda segurava com firmeza, sem ter bebido nenhum gole. Ele entendia e eu entendia. O copo que Lúcia acabara de beber era destinado a mim. 5 minutos antes, quando Marcelo me entregou o copo, a mão dele tremeu um pouco. Beba, mãe. É um pouco de vinho fraco. Preparei especialmente para a senhora. Ele nunca me preparava bebidas. Nunca. O instinto de uma enfermeira veterana despertou. O sutil cheiro de amêndoas que mascarava o de canela. Algo não estava certo. Aproveitando o caos quando meu neto começou a bater no piano, troquei meu copo pelo de Lúcia, minha consogra rica, que sempre me desprezou, mas que gostava de beber qualquer coisa de graça. Eu não queria matar Lúcia, só queria confirmar a louca suspeita em minha cabeça. E agora a verdade se contorcia no chão. Meu filho era um assassino e sua vítima fracassada era a própria mãe. Chamem uma ambulância! Por que estão parados? Inúteis! Gritei. Minha voz era aguda, não a voz de uma mãe idosa e fraca. Era a voz de Teresa, a chefe de enfermagem, autoridade. Frieza afiada como um bisturi. Meu grito fez Marcelo sobressaltar-se. Ele pareceu despertar de um pesadelo, mas sua ação seguinte foi o que realmente me congelou o coração para sempre. Ele não correu para ajudar Lúcia. Correu para o copo quebrado, tirou um guardanapo de tecido do bolso, ajoelhou-se, as mãos tremendo, tentando limpar a poça de veneno que restava no porcelanato branco. Ele queria destruir a evidência bem na minha frente.
Maldito canalha! Contive a dor lancinante no meu peito. Contive as lágrimas que queriam brotar. Aproximei-me. 3 passos rápidos e leves. Fingi tropeçar na perna de uma cadeira. Ai! Caí estrondosamente, meu corpo envelhecido caindo sobre a mão de Marcelo e afastando-o da poça de veneno. O que está fazendo, mãe? Marcelo rugiu, seus olhos injetados de sangue. Pela primeira vez na vida, ele ousou rugir para mim. Não respondi naquele fugaz momento de caos, enquanto Camila continuava a gritar ao lado do corpo da mãe, e os convidados recuavam de medo. Rapidamente tirei meu lenço de algodão bordado com meu nome do bolso do meu casaco de tricô. Umedeci o lenço na poça de veneno restante, rápido, limpo, preciso. O líquido mortal encharcou o tecido frio. Fiz dele uma bola. Enfiei o fundo no bolso do meu casaco, agarrando-o com força como se fosse minha própria vida. Levantei os olhos, frente a frente com Marcelo. A menos de 20 centímetros. Vi o suor perlado em sua testa. Vi como o medo absoluto se transformava lentamente em ódio. Ele sabia que eu tinha visto sua tentativa de encobrimento. Sabia que eu havia pegado a amostra. Salve aquela mulher, Marcelo! Rosnei entre dentes. Ou você quer que ela morra e a polícia te ponha as algemas ainda esta noite? A palavra polícia foi como um balde de água fervente em seu rosto. Marcelo recuou, ofegante. Virei-me para Lúcia. Pulso fraco, pupilas totalmente dilatadas. Respiração superficial. Sinais de intoxicação por um depressor do sistema nervoso central. Poderia ser haloperidol em doses altas ou um potente sedativo combinado com álcool. Camila, saia. Afastei minha nora, levantei o queixo de Lúcia para desobstruir as vias respiratórias. Fiz RCP, reanimação cardiopulmonar de forma automática. 1, 2, 3, 4. A cada compressão no peito da minha consogra, sentia como se estivesse pressionando meu próprio coração partido. Eu estava salvando a mulher que uma vez me desprezou, chamando-me de velha enfermeira fedorenta. Eu a estava salvando para preservar a prova que incriminaria meu próprio filho. Que ironia, meu Deus, que jogo está jogando comigo? A ambulância chegou 15 minutos depois. As luzes azuis e vermelhas giratórias varriam as janelas, projetando estranhos clarões demoníacos nas paredes brancas da mansão. Os paramédicos levaram Lúcia. Ela ainda respirava fracamente. Camila subiu na ambulância, chorando histericamente. Mas antes que a porta se fechasse, ela se virou para olhar para trás. Seus olhos não olharam para o marido, olharam para mim. Um olhar frio, calculista. Ela sabia que o plano havia falhado e sabia quem o tinha arruinado. A ambulância partiu. Os convidados se dispersaram em grupos. Os sussurros se espalharam como um enxame de abelhas. Esta família tem azar no Natal. Pobre Teresa. Pobre. Não se enganem. Não sintam pena de mim. Temam-me. A grande porta se fechou. O som seco de clique trancou o silêncio na vasta sala de estar. Só restamos Marcelo e eu. A árvore de Natal no canto continuava a piscar. Verde, vermelho, dourado. Um ritmo constante como uma contagem regressiva. Marcelo se aproximou do bar. Serviu-se de um copo cheio de brandy. Sua mão tremia tanto que o licor derramou. Ele bebeu de um gole. Deu-me as costas. Seus ombros tremiam. Fiquei quieta com a mão ainda no bolso do meu casaco, agarrando o lenço envenenado. Estava úmido e frio, atravessando o tecido, tocando minha pele como uma queimadura de gelo. Por quê? Perguntou sua voz rouca, sem se virar. Guardei silêncio. Por que você trocou o copo? Ele se virou. Seus olhos injetados de sangue, com veias vermelhas e selvagens. A máscara do filho devoto havia se despedaçado. Agora, na minha frente, havia um homem fracassado, endividado e cruel. Ele não negou. Perguntou diretamente. Essa disfarçatez embrulhou meu estômago. Olhei-o diretamente nos olhos. Não recuei. Mantive a coluna reta, apesar da dor lancinante na minha velha espinha.
Eu não troquei o copo, Marcelo, disse com uma calma estranha. Eu só fiz a vontade de Deus. Deus não quis que você morresse esta noite. Marcelo zombou. Um sorriso torto se aproximou de mim. O forte cheiro de álcool atingiu meu rosto. Ele se inclinou e sussurrou, sua voz cheia de uma ameaça mal velada. Você teve sorte ou estava distraída e pegou o errado? Pessoas idosas, sabe? As mãos tremem, a vista fica turva. Ele estava tentando me manipular. Estava tentando reescrever a verdade. Queria me rotular de senil para que ninguém acreditasse se eu falasse. Ele tentou pôr uma mão no meu ombro. Afastei-a bruscamente. O gesto decisivo o deixou estupefato. Eu não estou senil, Marcelo. Disse palavra por palavra, clara e lentamente. Meus olhos são muito agudos. Mais do que você pensa e minha memória. Ah, está ótima. Lembro-me de cada gota de líquido que caiu no chão e da forma como você limpou. A cara de Marcelo mudou. Mãe, vá dormir. Eu o interrompi. E reze para que sua sogra sobreviva, porque se ela morrer, você sabe o que vai acontecer. Não esperei a resposta dele. Dei as costas e me dirigi ao meu quarto. Meus passos ecoavam na escada de madeira. Toque, toque, toque. Eu podia sentir os olhos dele cravados nas minhas costas como facas. Ele queria correr até mim. Queria arrancar o lenço do meu bolso. Eu sabia. Ouvi sua respiração ofegante, mas ele não se atreveu. Ele é um covarde. Só se atreveu a envenenar as escondidas, mas não a matar com as próprias mãos. Cheguei ao meu quarto, o pequeno cômodo de depósito sob a escada. Quando me mudei para cá, Camila disse que o quarto grande seria usado como sala de yoga. Então tive que ficar aqui. Entrei no quarto e fiz algo que não fazia nos 3 anos em que morava aqui. Fechei o trinco 2 vezes. Coloquei uma cadeira de madeira para bloquear a maçaneta da porta. Só então meu coração começou a bater descontroladamente. Tum, 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 tum. A batida tão forte que pensei que minhas costelas se estalariam. Desabei na cama. Tirei o lenço. Estava manchado de um amarelado devido ao veneno e à sujeira. O cheiro penetrante de amêndoas subia. Peguei um saco plástico com fecho, o que eu usava para guardar medicamentos para os meus pacientes. Coloquei o lenço dentro, tirei todo o ar e fechei o zíper. Esta era a evidência. E também era a sentença de morte para o meu amor maternal. Olhei-me no pequeno espelho pendurado na parede. No espelho, uma idosa com o cabelo branco, o rosto emagrecido, os olhos fundos. Vendi os brincos de pérolas que minha mãe me deixou. Vendi a casa de madeira coberta de buganvílias roxas que meu marido construiu com as próprias mãos. Vendi minha velhice tranquila. Em troca de quê? Em troca de ser envenenada pelo meu próprio filho na véspera de Natal. Minhas lágrimas caíram quentes, salgadas. Eu não chorava por medo de morrer. Eu tinha visto a morte muitas vezes no hospital. Eu chorava pela humilhação. Chorava porque me sentia uma mãe fracassada. Criei um monstro, e esse monstro estava logo ali, do outro lado desta porta fina, bebendo e calculando como me matar de novo. Enxuguei as lágrimas. Um movimento brusco. Não chore mais, Teresa. Chorar não vai te salvar. Nesta noite, Cristo nasceu, mas seu filho devoto morreu. Agora só resta o inimigo com o rosto dele, e ao inimigo nunca se dá quartel. Coloquei o saco plástico dentro da fronha, bem onde apoio a cabeça todas as noites. Tirei de debaixo da cama uma pinça cirúrgica velha e enferrujada, uma lembrança dos meus tempos de trabalho. Agarrei-a com força. Esta noite eu não dormirei. Apaguei a luz. O quarto mergulhou numa escuridão densa. Deitei-me de olhos bem abertos, ouvindo cada som na casa grande, o ranger das tábuas do chão, o assobio do vento pela fresta da janela, os passos inquietos de Marcelo na sala de estar. A guerra começou. Eu, Teresa Guimarães, juro pela alma do meu marido que não morrerei como um cão velho e abandonado. Viverei e lhes ensinarei uma última lição. A lição mais custosa que uma mãe pode dar a um filho ingrato. Se você fosse eu,
com a prova de que seu filho quis te matar na mão e o assassino logo do outro lado da porta, o que faria? Chamar a polícia imediatamente para que o mundo inteiro risse de você, para que seu filho fosse para a cadeia e você se tornasse uma idosa sem teto. Não, fácil demais para ele. Eu tenho outro jeito, mais doloroso, mais cruel. O cheiro de desinfetante, penetrante, picante, chegou ao meu nariz. Odeio este cheiro. É o cheiro do meu trabalho durante 40 anos, mas esta noite é o cheiro do fracasso. Eu estava encolhida num banco duro de plástico no corredor da emergência do Hospital Santa Helena privado. As luzes fluorescentes do teto piscavam, zunindo como moscas ao redor de um pedaço de carne podre. Frio. O frio se infiltrava pelo meu casaco fino, atingindo a medula dos meus velhos ossos. À minha frente, Marcelo estava curvado com o rosto entre as mãos. Suas pernas tremiam incessantemente. Olhei-o atentamente, como um legista olha para um cadáver. As pessoas dizem que criamos os filhos para que cuidem de nós na velhice. Eu criei Marcelo com intermináveis plantões noturnos, com minhas pernas cobertas de varizes azuis e roxas, como um mapa depois de 30 anos em pé em cirurgias, com refeições engolidas rapidamente na sala de repouso que cheirava a sangue e álcool. E agora ele estava sentado ali, tremendo, mas não por preocupação com a sogra na emergência, nem por remorso por quase matar a própria mãe. Ele tremia de medo, medo de perder a mina de ouro, medo de perder sua vida parasitária, agarrado à família da esposa. Ao lado dele, Camila andava de um lado para o outro. Tec, tec, tec. O som de seus saltos de grife batendo nas lajotas era estridente. Cada passo era um tic-tac de impaciência. Ela não olhava para mim. Estava falando ao telefone com alguém, sussurrando com a mão na boca, seus olhos nervosos como um animal perseguido. Marcelo levantou os olhos. Nossos olhares se encontraram e ele rapidamente desviou. Aquele olhar evasivo, covarde, fraco, me fez lembrar. Uma lembrança me invadiu, afiada como o bisturi que corta a pele de uma cicatriz. 5 anos atrás. O sol estava lindo naquele dia. A pérgola de buganvílias rosas em frente à antiga casa estava em plena floração. Era a pérgola que meu marido havia plantado antes de morrer. Ele disse que a cor destas flores manteria a casa aquecida quando ele não estivesse mais. Marcelo veio nos visitar. Ajoelhou-se bem na varanda ensolarada. Pegou minha mão, seus olhos brilhando com um falso entusiasmo. Mãe, venda esta casa. Junte o dinheiro para comprar uma mansão na nova área, mãe. Camila está grávida. Quero que meu neto nasça em berço de ouro. Venha morar conosco. A senhora será uma rainha. Nunca mais terá que lavar um prato. Neto. Essas 2 palavras me hipnotizaram. Acreditei tola e cegamente. Vendi tudo. Vendi a casa cheia de lembranças minhas e do meu marido, por um preço ridículo para obter dinheiro em espécie rapidamente. Vendi cada móvel que meu marido havia feito, até vendi os brincos de ouro e pérolas. A única herança que minha mãe me havia deixado como dote para cobrir o que faltava para os móveis importados da minha nora. Mudei-me para esta mansão fria com as mãos vazias e um coração cheio de esperança. Mas não houve neto. Perdi, disse Camila secamente depois que eu transferi o dinheiro. Nenhuma lágrima, nem um pouco de dor, apenas uma mentira, uma doce armadilha para despojar esta velha das suas últimas posses. Até 3 meses atrás. Era o aniversário de Marcelo. Levantei às 4 da manhã. Meus joelhos doíam, mas me forcei a ir para a cozinha. Eu queria fazer o bacalhau gratinado especial da família. O prato mais complicado e trabalhoso, mas o favorito de Marcelo quando era criança. Tostei cada pedacinho, temperei cada ingrediente seco. O aroma forte e quente se espalhou pela cozinha moderna e fria. Sorri. A simples felicidade de uma mãe. Camila entrou. Usava um pijama de seda com uma máscara facial. Tapou o nariz. Fez uma careta como se estivesse sentindo o cheiro de um esgoto. Que cheiro horrível é este? Sibilou.
Você quer que este cheiro de gordura barata impregne minhas cortinas italianas. Bu? Antes que eu pudesse abrir a boca para explicar, Camila se aproximou do fogão, agarrou a alça da panela do bacalhau fervendo. Estava quente, fragrante. Jogou tudo no lixo inteligente. Splash! O molho marrom escuro se espalhou pelo saco de lixo branco e limpo. O vapor quente subia. Senti como se alguém tivesse esmagado meu coração. Nesta casa fazemos dieta, comida clean, entendeu? Ela sacudiu as mãos com a voz fria. Não traga essa comida de camponês e suja para cá. Fiquei petrificada. Minhas mãos cobertas de ingredientes. Marcelo apareceu na porta da cozinha. Acabara de voltar da corrida. Olhei para ele. Meus olhos imploravam. Filho, eu cozinhei para você. Sua esposa jogou tudo fora. Marcelo olhou para o bacalhau no lixo. Depois olhou para a esposa que fazia uma careta. Encolheu os ombros. Deixa pra lá, mãe, disse suavemente. Camila tem o olfato sensível. Não cozinhe mais. É um incômodo. Saia para comer. Em seguida, ele a abraçou pela cintura e eles se foram, deixando-me sozinha no meio da cozinha luxuosa. Naquele momento, não chorei na frente deles. Tranquei-me no banheiro de serviço que depois converteram em meu quarto e chorei em silêncio. Lamentava menos o bacalhau do que minha própria situação. A porta da emergência se abriu bruscamente. O médico saiu, tirando a máscara. Seu rosto sério. Família da senhora Lúcia. Camila correu como uma flecha. Eu sou a filha dela. Como está minha mãe? A paciente superou o perigo crítico. Anunciou o médico. Camila suspirou aliviada. Seus ombros relaxaram. No entanto, o médico semicerrou os olhos, olhando para nós três. Encontramos sinais de um depressor do sistema nervoso no estômago. Precisa de acompanhamento especial. E talvez tenhamos que informar a polícia se houver suspeitas. Marcelo ficou branco, deu um passo para trás e chocou-se contra a parede. Camila foi diferente. Era mais rápida e mais cruel. Virou-se bruscamente para mim. Aproveitando que Marcelo estava distraindo o médico para os trâmites de internação, Camila se aproximou de mim, muito perto. O forte cheiro do seu perfume caro se misturava ao cheiro de suor frio do medo. Aproximou-se do meu ouvido, seu hálito quente contra minha orelha envelhecida. Velha, ela sussurrou, sua voz doce, mas cheia de veneno. Não sei como você fez para trocar o copo. Você é muito esperta. Guardei silêncio. Minha mão no bolso apertou o saco plástico que continha a evidência. Minhas unhas cravaram-se na minha pele dolorosamente. Mas me escute bem, continuou Camila, cada palavra como um prego. Se algo acontecer à minha mãe, ou se você ousar dizer uma única bobagem para a polícia. Ela parou um segundo, fez uma careta. Eu te mando para o manicômio imediatamente. Já tenho os papéis prontos. O Dr. Nogueira é meu bom amigo. Com apenas uma assinatura, eles te porão numa camisa de força e te trancarão num quarto acolchoado até você morrer. Ela recuou. Ajustou a gola do meu casaco, como uma nora dedicada cuidando da sogra. Entende, querida mãe. Deu-me 2 tapinhas suaves na bochecha. Palmo em palmo. Humilhação. Não respondi. Olhei-a diretamente nos olhos. Meus olhos velhos estavam secos, sem mais lágrimas a derramar. Meu silêncio a enfureceu ainda mais. Mas ela não ousou fazer mais nada em público. Virou-se e foi embora. Olhei para suas costas nuas e brancas. Muito bem, Camila. Você me ameaça com um manicômio. Você pensa que eu tenho medo? Eu já contive pacientes psiquiátricos que têm surtos de violência 10 vezes piores do que você. Sei como injetar um sedativo numa veia tão rápido que eles não têm tempo de piscar. Você está brincando com fogo, pirralha! Nós 3 saímos do hospital para voltar para casa. O carro rodava na noite. O ar no carro era denso como chumbo. Marcelo dirigia. Suas mãos apertavam o volante até ficarem brancas. Camila estava no banco do passageiro, digitando incessantemente no telefone. Eu estava no banco traseiro, sozinha, no escuro.
Chegamos à mansão. A árvore de Natal continuava ali, piscando de forma caótica. Já não parecia alegre. Parecia olhos demoníacos vermelhos e verdes, zombando da destruição desta família. Marcelo apressou-se a subir para o quarto, evitando-me como a peste. Camila foi para a cozinha procurar o armário de bebidas. Entrei no meu pequeno cômodo sob a escada. Isto não é um lar. Esta é a toca dos lobos, e eu sou a ovelha velha que eles estão engordando para o abate. Fechei a porta sem tranca porque sabia que não adiantaria de nada contra eles. Aproximei-me da mesinha no canto do quarto onde estava a foto do meu marido. Uma foto em preto e branco, sorrindo gentilmente sob a pérgola de buganvílias. Peguei a foto, acariciando o rosto dele. Meu velho. Sussurrei com a voz embargada. Eu me enganei. Criei uma cobra no meu peito. Trouxe uma serpente para morder minha galinha. Olhei para os olhos do meu marido na foto. Mas não se preocupe, eu juro. Não deixarei que me mordam até a morte. Eu quebrarei as garras de cada um deles. Naquela noite eu não consegui dormir. A fome me roía as entranhas devido à ceia de Natal que foi interrompida, mas não me atrevi a comer nada da geladeira. Eu tinha medo. Deitei-me no chão de madeira, bem onde havia uma grande rachadura que eu ainda não tinha conseguido selar com cimento. O quarto do casal ficava logo acima. Os sons da discussão se infiltravam. No início, um murmúrio, depois mais alto. Você é um inútil. Não consegue nem pôr um pouco de veneno direito. O grito de Camila. Eu tenho medo. A mamãe olhou para mim. O olhar dela é horrível. A voz trêmula de Marcelo. Medo de quê? Por que você usou uma dose tão baixa? E se a velha não morrer? Só desmaiar. Eu não queria que ela morresse dolorosamente. Cale a boca! Um som de vidro quebrado. Camila provavelmente tinha atirado algo. Temos que nos apressar. A velha está começando a suspeitar. O prazo está se aproximando. Colei meu ouvido no chão, o frio da madeira na minha orelha. Prazo? Que prazo? Amanhã. Camila baixou a voz, soando tão fria quanto a morte. Vamos executar o plano B. Não deixe que ela abra a boca. Plano B. Meu coração se encolheu. Eles tinham outro plano, mais cruel, mais urgente. Por que eles precisavam que eu desaparecesse tão rápido? Não era só por ódio, havia algo mais. Uma razão de vida ou morte que eles estavam escondendo. A resposta certamente estava nos documentos secretos que Marcelo sempre guardava trancados no cofre do seu escritório. Na manhã seguinte, acordei com uma dor de cabeça latejante. Não por causa do álcool, eu não bebi nada. Foi pela tensão que havia esticado cada nervo do meu crânio a noite toda. A luz cinzenta de um dia de inverno filtrava-se pela fresta da cortina. O pó flutuava. Sentei-me com a intenção habitual de ir para a cozinha preparar uma jarra de café preto forte. Eu precisava de cafeína. Precisava estar alerta para enfrentar o bando de lobos. Aproximei-me da porta. Girei a maçaneta. Clique. Não se moveu. Girei com mais força. Clique. Clique. Ainda rígida. A porta estava trancada por fora. Fiquei ali parada, minha mão ainda agarrando a maçaneta de cobre fria. Um arrepio percorreu minha espinha. Eles ousaram? Eles ousaram me trancar na casa que eu paguei? Marcelo? Camila? Bati na porta. Bam! Bam! Abram a porta. Por que trancam a mãe de vocês? O que estão fazendo? Não houve resposta imediata. Apenas um silêncio mortal. Então ouvi passos. Pesados. Lentos. O tilintar de metal. Uma chave na fechadura. A porta se abriu bruscamente. Camila estava ali. Nas mãos, uma bandeja com o café da manhã, aveia, um copo de suco de laranja e uma expressão tão santa que me dava vontade de vomitar. Atrás dela estava Marcelo com a cabeça baixa, olhando fixamente para a ponta dos seus sapatos. Não se atrevia a me olhar. Bom dia, querida mãe, disse Camila, sua voz tão doce quanto mel com arsênico. Dormiu bem? Olhei-a fixamente. Não olhei para a bandeja de comida. Olhei para seu rosto falso. Me deixem sair, rosnei. Quero sair para tomar ar.
Não sou uma prisioneira. Camila entrou no quarto, colocando a bandeja de comida na minha velha penteadeira. Virou-se, suspirando profundamente. Mãe, por que a senhora diz coisas tão estranhas? Ninguém a considera uma prisioneira. Aproximou-se de mim, envolvendo meus ombros com os braços. Eu me encolhi, afastando a mão dela. Não me toque com essa mão suja. Camila não se zangou. Virou-se para Marcelo, piscando. Marcelo engoliu em seco, limpou a garganta e deu um passo à frente. Mãe, sua voz tremia, mas tentava soar firme. A senhora não pode sair, o médico. O médico disse que a senhora esteve muito agitada ontem à noite. Teve uma confusão aguda. Fiquei atônita. O quê? Não se lembra? Continuou Marcelo. Sua voz ficava mais suave, como se ele tivesse ensaiado. Ontem à noite a senhora quase matou a Lúcia. Tomou por engano seus comprimidos sedativos e os deu a ela. Felizmente, Lúcia está bem. Fiquei gelada. O sangue ferveu, sibilando. O que eles estavam fazendo? Gaslighting, manipulação psicológica. Estavam invertendo a verdade descaradamente, cruelmente. Queriam me transformar, a única testemunha, a única vítima, na culpada, numa idosa senil, confusa e perigosa para a sociedade. Você está mentindo, gritei apontando para Marcelo. Foi você. Você me deu aquele copo de água. Eu troquei os copos. Você tentou me matar. Marcelo recuou, fingindo medo. Camila balançou a cabeça, estalando a língua. Está vendo? Está tendo outro ataque de paranoia. Pobre mãe. Virou-se para mim com um olhar afiado. Os vizinhos estão começando a fofocar. Para proteger sua honra e para a segurança de todos, somos obrigados a mantê-la aqui até que se acalme. Me acalmar ou até que eu morra e apodreça neste quarto. Percebi algo, o telefone. Eu precisava ligar para a polícia. Imediatamente, não podia esperar nem mais um segundo. Meti a mão no bolso do meu casaco pendurado no cabide. Mas Camila foi mais rápida. Uma cobra venenosa é sempre mais rápida que sua velha presa. Ela correu até mim, arrebatou meu velho telefone. Me dê! Tentei pegá-lo de volta. Devolva, ladra! Suas unhas longas, cuidadosamente pintadas, cravaram-se no dorso da minha mão. Sás. Uma longa linha. A pele se rasgou. O sangue jorrou. Dor intensa. Soltei o braço por reflexo. Camila segurava o telefone no alto, rindo triunfantemente. A expressão falsa e amável desapareceu por completo. Só restava o rosto torcido da ganância. Para quem você ia ligar? Hã? Hã? Velha sibilante para a polícia para dizer bobagens? Quem vai acreditar em você? Uma idosa senil ou um empresário bem-sucedido como meu marido? Ela atirou o telefone para Marcelo. Guarde. Não deixe que ela toque em nenhum dispositivo de comunicação. Marcelo pegou o telefone da mãe. O telefone que eu usava para ligar para ele quando chegava tarde do trabalho. O telefone que guardava mensagens de aniversário de 10 anos atrás. Ele o enfiou no bolso da calça. Virou-se, evitando meu olhar de fogo. Dê para ele, mãe, disse em voz baixa. A senhora usa o telefone aleatoriamente e liga para o número de emergência, como da última vez. É um incômodo. Outra mentira. Nunca liguei para o número errado. Minha memória é melhor do que a deles dois juntos. Estavam me isolando completamente, cortando meus olhos e ouvidos, cortando minha voz, transformando-me numa ilha deserta, num oceano de ódio. Camila tirou um pequeno frasco do bolso, sem etiqueta. Esvaziou 2 comprimidos de cor azul claro. Semicerrei os olhos. 40 anos de experiência como enfermeira voltaram. Aquela forma, aquela cor, sedativo ou diazepam em dose alta. Um sedativo muito forte. Usa-se para subjugar pacientes esquizofrênicos que estão tendo surtos. Transformaria uma pessoa normal numa casca sem alma, lenta, dormindo profundamente, sem reflexos. Amnésia temporária. Se eu tomasse aquilo, realmente me tornaria a louca que eles queriam. Quando estranhos me vissem, veriam uma idosa desgrenhada, babando,
sem saber de nada. Um álibi perfeito para me trancar. Vitaminas cerebrais receitadas pelo médico. Mentiu Camila sem piscar. Tome agora para que se clareie. Pôs os comprimidos na minha boca. Com uma mão, apertou minha mandíbula para me obrigar a abrir a boca. Resisti. Não vou tomar. Segure-a, Marcelo! Ordenou Camila. Marcelo hesitou um segundo. Depois se aproximou, segurando firmemente meus ombros. As mãos do meu filho. Agora como duas pinças de ferro. Agarrando a velha mãe. Olhei-o nos olhos. Filho, você está me matando. Mas os olhos dele estavam vazios. Eu sabia que se não as tomasse, me obrigariam. Ou pior, me injetariam. E se me injetassem, não haveria como neutralizar o efeito do fármaco diretamente no meu sangue. Eu tinha que usar a cabeça. Parei de me debater. Relaxei meu corpo. Está bem. Solte-me. Eu vou tomar. Suspirei, fingindo rendição. Camila sorriu. Assim que eu gosto. Ela colocou os 2 comprimidos na minha boca. Imediatamente, com um reflexo que eu havia praticado milhares de vezes ao instruir pacientes, usei a ponta da minha língua para empurrar rapidamente os 2 comprimidos para debaixo da minha língua. Havia um pequeno buraco ali. Peguei o copo de suco de laranja que ela me deu. Bebi um gole grande. A água passou pela minha garganta, mas os comprimidos permaneceram imóveis debaixo da minha língua. Tossi violentamente. O suco de laranja derramou pela minha boca. Pegajoso. Abra a boca e me mostre, ordenou Camila. Desconfiada como um caucau, abri a boca. Levantei um pouco a língua, mas mantendo os comprimidos escondidos. Minha garganta estava vazia. Camila olhou de perto, satisfeita. Bom, vá dormir. Eles se foram. A porta se fechou com um estrondo. O som da fechadura, clique-claque, soou como a tampa de um caixão se fechando. Imediatamente corri para o banheiro. Cuspi os 2 comprimidos num lenço de papel. Eles tinham dissolvido um pouco por causa da saliva, amargos. Joguei-os no vaso sanitário. Dei descarga. O redemoinho de água levou o veneno. Enxaguei a boca repetidamente. Olhei-me no espelho. O rastro de sangue no dorso da minha mão ainda supurava. Meu cabelo estava desgrenhado, mas meus olhos brilhavam. Não me era permitido dormir. Eu tinha que estar mais alerta do que nunca. Esta luta pela sobrevivência não era para os fracos ou os sonolentos. Pela tarde, o quarto estava sufocante como um forno. Fiquei perto da janela do 2º andar. Olhando para baixo, um pequeno caminhão estacionou em frente ao portão. 2 ferreiros estavam carregando barras de ferro pretas para o pátio. O som da máquina de solda começou a sibilar. XC. As faíscas voavam. O que eles estavam fazendo? Pressionei meu rosto contra o vidro da janela. Estavam soldando molduras de ferro adicionais em todas as janelas do andar térreo e nas janelas do meu quarto. Barras de ferro grossas, seguras. Marcelo estava ali, dando instruções. Segurava as plantas, apontando. Façam bem. Minha mãe costuma escalar, ele disse aos operários. Eu não ouvi, mas li seus lábios. Maldito canalha. Ele estava transformando esta casa na prisão de Alcatraz. Bati no vidro com a mão. Bum bum. Na rua, a vizinha, Dona Maria, passeava com o cachorro. Ela ouviu o barulho e levantou a cabeça. Acenei minha mão freneticamente. Eu ia gritar. Ajuda. Mas o vidro grosso e a prova de som engoliu minha voz. Maria olhou para mim. Depois balançou a cabeça. Seu rosto uma mistura de pena e medo. Levou o cachorro mais rápido. Marcelo já tinha falado com os vizinhos. Minha mãe está louca. Costuma quebrar coisas. Não liguem para ela. Eu estava completamente isolada. Num bairro rico e civilizado. Uma mulher estava sendo encarcerada abertamente e ninguém se importava. A frieza da sociedade era mais apavorante do que aquelas barras de ferro. Caiu a noite. A fome me roía as entranhas. Não me atrevi a comer a bandeja de comida que Camila havia deixado. Quem sabe o que mais ela tinha misturado? Bebi água da torneira do banheiro. Água da torneira com um forte cheiro de cloro, mas pelo menos era segura. Deitei-me no chão de madeira. Na rachadura familiar,
O escritório de Marcelo ficava logo abaixo deste lugar. Um telefone tocou. Prendi a respiração. Colei meu ouvido no chão. A voz de Marcelo urgente e em pânico. Eu sei, chefe. Me dê um tempo. Já estou conseguindo. Um breve silêncio. Provavelmente a outra pessoa estava falando. Depois a voz de Marcelo tremeu incontrolavelmente, quase quebrada. Não. Não cortem a mão dele. Eu imploro. 3 milhões de reais. Eu vou ter. O prazo é sexta-feira. Sim. Tenho que fazer com que ela assine, custe o que custar. Senão, podem tomar a vida da velha para saldar a dívida. Minhas mãos e pés estavam dormentes. O sangue nas minhas veias congelou. 3 milhões de reais. Era uma fortuna. O que ele tinha feito? Jogo? Ou investiu em criptomoedas e perdeu? E sua última frase: tomem a vida da velha para saldar a dívida. Assim, essa era a verdade. Não era só ganância para se apoderar da propriedade. Era uma dívida de sangue. Ele havia se metido com os agiotas pesados. Os gangsters daqui nunca brincam. Emprestam dinheiro com juros altos e cobram as dívidas com sangue. Meu filho vendeu a vida da mãe para salvar suas próprias mãos. Deitei-me de costas no chão, olhando para o teto preto. Minhas lágrimas caíram para dentro, picantes. Assim, agora estava claro. Eles precisavam de mim para assinar os papéis de venda ou transferência de propriedade antes de sexta-feira. Hoje é quarta-feira. Eu tinha menos de 48 horas. Depois que eu assinasse, ou me enviariam para o manicômio para que eu morresse lentamente, ou criariam outro acidente para que eu desaparecesse para sempre. Eu não podia esperar mais. Acreditaram que aprisionar meu corpo quebraria minha vontade. Acreditaram que me silenciar resolveria o problema. Mas esqueceram uma coisa. Marcelo, meu filho, você esqueceu que quando era pequeno costumava brincar de esconde-esconde nesta casa. E fui eu quem te ensinou todos os esconderijos secretos. Ninguém conhece esta casa como a pessoa que a construiu. Conheço uma saída que nunca esperariam. E o que é mais importante, sei onde ele guarda a chave reserva do cofre do escritório. Seu hábito de infância. Sempre esconde objetos valiosos debaixo do vaso de cacto. Sentei-me na escuridão. Meus olhos brilhavam como os de um gato selvagem. Peguei a pinça cirúrgica de debaixo da cama. A fechadura da porta deste dormitório era do tipo redonda antiga. Meu marido a instalou há 20 anos. A mola interna estava frouxa. Com uma pinça médica e a destreza de mãos que uma vez seguraram um bisturi, eu poderia abri-la em 30 segundos. Você acredita no instinto de sobrevivência? Quando é encurralada, uma pessoa pode fazer coisas inimagináveis. Eu lhes mostrarei o quão aterrorizante uma mãe pode ser quando fica verdadeiramente louca para proteger sua honra. 2 da manhã. A casa estava mergulhada num silêncio denso, um túmulo de concreto gigante. Sentei-me encolhida no chão. Minha respiração era leve e constante. O sedativo falso eu cuspi. Assim, minha mente estava mais lúcida do que nunca, fria. Tão fria quanto o bisturi que eu costumava segurar, peguei a pinça cirúrgica de debaixo da cama. Estava velha, enferrujada no cabo, mas as duas pontas ainda se encaixavam perfeitamente. Esta era a lembrança que guardei depois do meu último plantão antes de me aposentar. Usei-a para segurar um vaso sanguíneo que jorrava de um gangster com o estômago perfurado. Esta noite me ajudará a cortar o pescoço desta conspiração. Arrastei-me até a porta, a fechadura redonda. Prendi a respiração, deslizei a ponta da pinça na fenda da lingueta, suor frio na minha testa. Minha mão tremia um pouco, não pela idade, mas pela tensão. Clique. Um pequeno som metálico. Girei suavemente meu pulso, sentindo a resistência da mola interna. Abra. Não dificulte para esta velha. Tac. Um som nítido e seco na noite silenciosa. A porta se abriu. Suspirei. Meu coração batia como se quisesse sair do meu peito. Tirei os chinelos. Caminhei descalça sobre o chão de madeira fria, passo a passo, lenta como uma gata velha caçando.
Conhecia de cor a posição de cada tábua que rangia para evitá-las. Não saía para a rua. Havia câmeras de segurança, e eu não tinha dinheiro nem telefone. Sair agora era suicídio. Deslizei para o primeiro andar. Meu objetivo era o escritório de Marcelo, onde ele guardava seus segredos mais sujos. O escritório estava trancado. Claro, ele escondia coisas mortais ali. Mas Marcelo era meu filho. Eu troquei suas fraldas, ensinei-o a amarrar os sapatos e sabia que seu mau hábito nunca havia mudado. Sempre escondia a chave reserva num lugar fixo porque era esquecido e preguiçoso. Apalpei na escuridão do corredor. Ali estava o grande vaso de cacto no canto. Meti a mão na camada de pedras brancas que cobriam a parte superior. As pedras afiadas arranharam minha pele. Meu dedo tocou um objeto de metal frio. A chave. Sorri friamente na escuridão. Filho tolo, você escondeu as posses de sua mãe com cuidado, mas esconde a chave do inferno de forma tão descuidada. Abri a porta do escritório. O cheiro de cigarro frio atingiu meu nariz. O cheiro de ansiedade. Fechei a porta atrás de mim. Tranquei o trinco interno. Não me atrevi a acender a luz grande. Peguei o velho isqueiro de gás do meu bolso. Eu o usava para acender as velas do altar do meu marido. E o acendi. Tac! A pequena chama azul-amarelada acendeu, iluminando o quarto desordenado. Papéis espalhados pela escrivaninha, garrafas de licor vazias rolando pelo chão. Aproximei-me da escrivaninha, peguei o primeiro pedaço de papel, olhei-o sob a luz bruxuleante. Minhas mãos começaram a tremer violentamente. Era uma carta de cobrança, não de um banco, mas de uma notória organização de agiotas de São Paulo. O número atingiu meus olhos. 3 milhões de reais. Principal mais juros. Anexo havia um papel com uma captura de tela de uma mensagem. As letras estavam em negrito, vermelhas como o sangue. Marcelo, você tem 3 dias. Se não pagar até sexta-feira, tomaremos a vida de sua esposa ou a de sua velha. Você escolhe um cadáver em troca da dívida. Fiquei sem forças. O sangue no meu corpo congelou. Assim era isso. Não era só ganancioso, estava encurralado. Estava diante de um canhão de pistola. E entre sua esposa e sua mãe, escolheu sacrificar a mãe. Ele me vendeu não para ficar rico, mas para pagar por seus estúpidos erros. Considerou minha vida uma mercadoria barata. Dor. Mais dolorosa do que uma facada. Abri a gaveta inferior onde costumava colocar coisas importantes. Estava trancada. Usei a pinça cirúrgica para forçá-la. A madeira aqui era compensado barato. Eu sabia porque comprei esta escrivaninha numa liquidação e ela se quebrou facilmente. Uma pasta de arquivos grossa e amarelada. No exterior, uma foto da minha credencial. A foto que tiraram para o meu RG há 5 anos, quando eu ainda sorria. Título: Avaliação psicológica. Dona Teresa Guimarães. Abri. Cada página era como um tapa direto na minha cara. Um médico chamado Dr. Nogueira, a quem eu nunca havia conhecido, tinha assinado e carimbado o documento. Paciente: Teresa Guimarães, 67 anos. Diagnóstico: paranoia aguda, esquizofrenia paranoide, tendências violentas latentes. Conclusão: perda da capacidade civil, necessidade de isolamento social permanente, fraude descarada e desprezível. Anexadas ao arquivo, havia fotos tiradas em segredo. Uma foto minha segurando uma grande faca de cozinha. Eu estava cortando frango para a sopa, mas o ângulo me fazia parecer uma assassina à espreita. Uma foto minha murmurando sozinha em frente ao altar do meu marido. Eu estava rezando, mas a nota dizia: a paciente fala com alucinações. Eles estavam me vigiando. Estavam armando uma armadilha para mim durante meses. Tudo era um plano meticuloso para despojar-me do meu direito de ser pessoa, para me transformar num animal numa jaula. Minhas lágrimas brotaram, quentes caíram sobre o arquivo, não por medo, mas por indignação. Minha honra, a única coisa que me restava depois de perder todas as minhas posses, agora também estava sendo manchada. Passei para a última página, um folheto amassado, Clínica de Repouso Bom Pastor. O nome soava santo,
Mas eu conhecia este lugar. Estava localizado nos arredores remotos perto da serra. Não era um asilo de idosos, era um campo de concentração, um lugar para pessoas sem teto, viciados e doentes mentais abandonados por suas famílias. Condições insalubres, abuso, fome. As pessoas entravam e só saíam num saco de cadáveres preto. Na margem do folheto, a letra caprichada de Camila anotava com uma caneta vermelha: o custo mais barato, 2.000 mês, sem visitas. Enviar sexta-feira de manhã. O mais barato, sem visitas. Esse era o meu valor aos olhos da minha nora. 2.000 reais. Mais barato do que os sapatos que ela usava. Ela não só queria a casa, queria me enviar para um inferno terrenal para que eu morresse lentamente na desgraça, na solidão e na loucura real. Apertei os dentes. Meus dentes postiços bateram. Qualquer pena que eu tinha sentido pela dívida de Marcelo se extinguiu imediatamente. Não. Imperdoável. Isto era um crime premeditado. De repente, esse ar era o som do vaso sanitário do andar de cima. Meu coração parou. O som de chinelos arrastando. Pesados. Alguém descia as escadas. Era Marcelo. Ele costuma se levantar para beber água à noite. A luz da lanterna do isqueiro se apagou. Fiquei imóvel na escuridão. Ele se aproximava. Os passos surdos na escada de madeira. O que eu faço? Correr? Tarde demais. Esconder-me. Não havia onde se esconder neste quarto. Vi a gaveta da escrivaninha ainda aberta. Dentro, misturado com a pilha de papéis, estava meu velho telefone. Confiscaram-no e o jogaram aqui. Peguei o telefone, meti-o no bolso, liguei a câmera, desliguei o flash. Minha mão tremia, mas me contive. Clique, clique, clique. Tirei uma foto da carta de cobrança. Tirei uma foto do arquivo médico falso. Tirei uma foto do folheto do manicômio Bom Pastor. Rápido, rápido. Os passos chegaram ao corredor. Voltei a colocar os papéis na gaveta. Empurrei com força. A maldita gaveta emperrou na madeira. Não fechou completamente. Não importava. Desliguei o telefone. Corri para a porta. Bem a tempo de trancar o trinco da porta do escritório, vi a luz amarela da cozinha filtrar-se no corredor. Marcelo havia descido. Estava indo para a cozinha. Apenas 5 segundos. Deslizei para fora do escritório. Fechei a porta com chave. Agachei-me, enfiando a chave debaixo do vaso de cacto. Os espinhos do cacto picaram minha mão até sangrar. Não senti dor. Corri descalça para a escada, silenciosa como um fantasma. Mas a velha escada de madeira me traiu. Crujido, um pequeno som no 3º degrau. Na cozinha, o som de despejar água parou. Quem está aí? A voz de Marcelo alerta. Fiquei imóvel na escada. A escuridão me envolveu. Colei-me à parede. Marcelo saiu da cozinha. Parou ao pé da escada, olhando para cima. Mãe? Perguntou em voz baixa. Você saiu? Prendi a respiração. Rezei. Meu Deus, não deixe que ele acenda a luz da escada. Marcelo ficou ali 5 segundos. 5 segundos que pareceram 5 séculos. Depois balançou a cabeça. Só ratos, eu acho, murmurou. Virou-se e foi para a sala de estar, o quarto no térreo, onde dormia temporariamente porque havia discutido com a esposa. Esperei que ele se fosse. Voei de volta para o meu quarto. Entrei, fechei a porta. Usei a pinça cirúrgica para girar o trinco por dentro. Bem a tempo, ouvi seus passos subindo as escadas para verificar meu quarto. Ele suspeitava. Parou em frente à minha porta. Tentou girar a maçaneta. Clique, clique. A porta continuava trancada. Deitei-me na cama, cobrindo a cabeça com o edredom. Fingi um ronco suave e constante de uma idosa dormindo profundamente. Lá fora, Marcelo suspirou aliviado. Estou perdendo a cabeça. Vou enlouquecer por causa desta velha. Seus passos se afastaram. Amanheceu. Fiquei olhando para as manchas de umidade no teto. Ontem à noite foi a noite mais longa da minha vida, mas também foi a noite em que encontrei a luz. A dor havia desaparecido.
Agora no meu peito só restava a frieza de um soldado se preparando para a batalha. Apalpei o bolso. O velho telefone estava ali. Só restava 15% de bateria. Eu tinha a prova da dívida e do arquivo falso. Eu tinha o motivo deles para me assassinarem, mas não era suficiente. Uma carta de cobrança não os enviaria para a cadeia imediatamente. Um arquivo falso poderia ser negado como um erro médico. Eu precisava de uma explosão maior. Eu precisava de uma testemunha viva. Alguém com poder e ódio suficiente para esmagar a própria filha. Eu precisava de Dona Lúcia. Peguei o telefone. Só tinha uma ligação antes que a bateria acabasse ou me descobrissem com o telefone. Marquei o número. Quinta-feira à tarde, 24 horas antes do prazo. O ar na casa era denso, pesado, como se estivesse prestes a estourar uma tempestade. Eu estava sentada à mesa de jantar. Na minha frente, havia uma tigela de sopa de abóbora fria com uma camada de gordura amarela. Minhas mãos estavam sobre a mesa, ainda tremiam. Uma parte era a atuação. 9 partes eram pela fome que me roía depois de 2 dias de encarceramento e o medo que me consumia. Marcelo caminhava de um lado para o outro na sala de estar. O som dos seus sapatos batendo no chão de madeira era como um relógio em contagem regressiva. Constantemente falava ao telefone. Voz sussurrante, trêmula. Sim, sim. Amanhã de manhã, definitivamente. Ele desligou. Seu rosto estava pálido. Suava profusamente. Apesar de o ar-condicionado estar a 18 graus. Os gangsters estavam apertando a corda em seu pescoço. A porta se abriu bruscamente. Camila entrou. Hoje ela estava maquiada. Batom vermelho brilhante, delineador afiado, mas a grossa camada de maquiagem não podia esconder a crueldade gravada nos cantos da sua boca. Ela já não interpretava a nora dedicada. Aquela máscara havia sido descartada. Ela jogou uma caneta sobre a mesa. O som do metal batendo no vidro era estridente. Assine! Ordenou secamente. A campainha tocou. Marcelo apressou-se a abrir. Conduziu um homem. O homem usava um terno barato e folgado. O cheiro de cigarro barato em suas roupas era rançoso, superando o cheiro de velas aromáticas no quarto. Ele é o tabelião, apresentou Marcelo. Seus olhos nervosos, sem se atrever a me olhar. O homem colocou uma pasta grossa de documentos na minha frente. Contrato de transferência de propriedade imobiliária. Procuração de tutela total. As letras pretas dançavam na frente dos meus olhos. Marcelo sentou-se na minha frente, juntou as mãos, sua voz suplicante, mas covarde. Mãe, assine aqui. A senhora é idosa. Deixe que a gente administre as propriedades. Vá para um asilo de idosos descansar. Lá a senhora terá amigos, médicos. Peguei o papel. Fingi semicerrar os olhos para ler. Na verdade, estava ganhando tempo. Eu precisava pensar. Que asilo de idosos? Perguntei. Minha voz rouca. Bom, pastor, respondeu Camila pelo marido. É muito bom. A senhora vai amar. Bom, pastor, o acampamento de tolos que vi no arquivo na noite passada. Coloquei o papel, levantei os olhos, olhei diretamente para Marcelo. Eu não vou assinar. Minha resposta foi como um jato de água fria em seus rostos. Esta casa é minha carne e osso. Eu não vou para lugar nenhum. O silêncio durou 3 segundos, depois explodiu. Camila perdeu toda a paciência. A arrogância e a pressão da dívida a tinham transformado num animal selvagem. Velha teimosa! Gritou, correu até mim, jogou a tigela de sopa de abóbora da mesa sobre mim. A sopa amarela pegajosa manchou meu velho casaco de tricô. O casaco cinza claro que meu marido havia me dado no nosso último Natal juntos. Quente, ardor, humilhação. Antes que eu pudesse reagir, Camila agarrou meu cabelo, puxou-me para trás. Ai, a dor aguda viajou do meu couro cabeludo até meus calcanhares. Meu pescoço se dobrou para trás, obrigando-me a olhar para o teto, a olhar para seu rosto torcido pela raiva. Você vai deixar que ele seja morto? Sibilou Camila,
sua saliva voando no meu rosto. Ela me tutelava sem respeito. Assine agora. Assine ou eu vou quebrar essa sua mão velha e inútil. O tabelião levantou-se, recuando, pálido. Ele veio para fraudar, não para testemunhar um assalto. Nessa posição dolorosa, procurei Marcelo com o olhar. Meu filho estava parado bem ao lado da janela. Olhei para ele. O último apelo de socorro de uma mãe. Marcelo, me salve. Sua esposa está me batendo. Eu esperava que lhe restasse algo de consciência. Eu esperava que o sangue nas suas veias reagisse, mas não. Marcelo não se aproximou. Virou-se, olhou para o jardim onde as buganvílias caíam pelo vento frio. Tapou os ouvidos com as duas mãos para não ouvir os gemidos da mãe. Ele disse uma frase muito baixa, mas neste silêncio mortal, eu a ouvi alto e claro. Faz logo, mãe. Eu imploro. Não complique mais para a gente. Crack! Algo se quebrou dentro do meu peito. Não minhas costelas, meu coração. Naquele exato instante, Dona Teresa, a mãe abnegada e tolerante, morreu. O silêncio cúmplice de Marcelo doeu mais do que o tapa de Camila. Doeu mais do que o puxão de cabelo. Ele havia escolhido o dinheiro, havia escolhido a esposa, havia escolhido me vender. Assine! Camila cravou a caneta na minha mão. Suas unhas afiadas rasgaram a pele do dorso da minha mão. O sangue jorrou. Uma gota de sangue vermelho caiu sobre o papel branco. Espalhou-se como uma flor da morte. Aquilo não era uma assinatura. Era um ponto final. Eu não podia assinar. Se assinasse, morreria de verdade. Eu tinha que sair dessa situação. Imediatamente lembrei dos comprimidos para o coração que eu sempre tinha no bolso. Tenho uma regurgitação mitral leve, mas não os tomei. Atuei. Revirei os olhos, agarrei o peito, bem onde meu coração se partia. Emita um som sufocado. Todo o meu corpo estremeceu. Depois relaxei por completo. Caí no chão. Bum! Levei a cadeira de madeira comigo, criando um som terrível. Deitei-me de bruços, o rosto contra o chão frio, prendendo a respiração. Esta era uma técnica que eu havia aprendido para verificar a resposta dos pacientes em coma. Agora usei-a para enganar meu próprio filho. Camila soltou meu cabelo, recuou aterrorizada. A velha morreu! O tabelião agarrou sua pasta às pressas. Eu não tenho nada a ver com um assassinato. Resolvam vocês. Correu para a porta. Marcelo correu até mim. Ajoelhou-se, sacudindo-me. Mãe, mamãe, mãe! Sua voz cheia de medo. Mas não medo de me perder, medo dos problemas. Tentou tomar meu pulso no pescoço. Camila afastou a mão dele bruscamente. Deixe-a! Gritou. Se ela está morta, melhor. Por lei de herança, a propriedade nos pertence automaticamente. Nos economiza papelada. Marcelo hesitou. Mas se ela ligar para a polícia, chame meu médico particular. Ele fará um atestado de óbito por ataque cardíaco. Se apresse. Deixaram-me ali, jogada. Fria, sozinha. Foram para a sala de estar para continuar a planejar. Os passos se afastaram. Abri os olhos. Minha bochecha apoiada no chão do jantar manchado de sopa de abóbora não restavam lágrimas. Minhas glândulas lacrimais tinham secado como um deserto. Meus olhos estavam gelados, frios como o iceberg que afundaria seu Titanic. Olhei para meu rastro de sangue no chão. Esta noite eu lhes mostrarei. Nunca encurrale uma mãe, porque quando uma mãe não tem nada a perder, ela se torna a carrasca. 3 da manhã. Estou deitada na cama. A porta do quarto não está trancada. Eles acreditam que estou em coma ou muito fraca para escapar. Os roncos de Marcelo e Camila vinham do quarto vizinho. Dormem profundamente. O sono dos assassinos que pensam ter vencido. Peguei o velho telefone que escondi na fronha. A bateria está com 8%. A tela está rachada. O sinal Wi-Fi pisca como uma vela ao vento. Não liguei para a polícia. A polícia precisa de provas físicas. Precisa de protocolo. O protocolo é muito lento. Preciso de uma punição imediata. Marquei o número pessoal de Dona Lúcia. O número que eu havia anotado secretamente do telefone de Marcelo há 1 ano. Ring, ring, ring.
A campainha tocou por um longo tempo. Finalmente, uma voz fraca, sonolenta, mas ainda autoritária, soou. Quem está ligando a esta hora? Tomei um fôlego profundo. Sou eu, Teresa. Silêncio do outro lado. Não desligue, disse rapidamente, minha voz clara e fria. A senhora pensa que teve um derrame cerebral na véspera de Natal. Não, Lúcia. A senhora foi envenenada com haloperidol. Um suspiro abafado do outro lado da linha. Do que diabos você está falando? E a pessoa que fez isso está dormindo profundamente ao lado da sua filha. Interrompia. Eu a salvei naquela noite, troquei os copos e tenho a evidência. Enviei as fotos que tirei ontem à noite pelo WhatsApp. O arquivo médico falso. A mensagem de cobrança dos agiotas. Olhe, veja como sua filha planeja me enviar para o manicômio e me matar. Ela fará o mesmo com a senhora quando não for mais útil. Silêncio. Um silêncio sufocante. Depois a voz de Lúcia, completamente acordada, trêmula de raiva. O que você quer? Amanhã, venha à minha casa. Eu lhe mostrarei a melhor peça de teatro da sua vida. Desliguei. A aliança estava selada. Uma aliança entre duas mães traídas. Na manhã seguinte, desci para a cozinha. Marcelo e Camila estavam tomando café. Sobressaltaram-se ao me ver. Eu já não tinha uma expressão sombria ou assustada. Já não gemia de dor. Penteei-me cuidadosamente. Vestia minhas roupas mais velhas, mais limpas, meu passo curvado, meus olhos cansados, minhas mãos tremiam levemente. Interpretei o papel de uma idosa que havia aceito seu destino. Coloquei um copo de suco de laranja na mesa. Me desculpem. Minha voz era fraca, quebrada. Assustei vocês ontem. Eu me sinto muito cansada. Não quero mais brigar. Camila sorriu, chutou Marcelo por debaixo da mesa. Olhar de triunfo. Está vendo? A velha se rendeu. Marcelo suspirou aliviado. Pôs o jornal. Então, a senhora assinará os papéis, mãe? Hoje é o prazo final. Assenti. Assinarei. Eu irei para a casa de repouso. Parei um momento. Usei meu lenço para secar os cantos dos meus olhos secos. Mas eu tenho um último pedido. Esta noite eu convidei minha consogra Lúcia. Quero pedir-lhe desculpas pelo ocorrido na véspera de Natal. Quero me despedir com dignidade para que as pessoas não pensem que sou uma assassina. Camila aceitou de imediato. Ela queria que a mãe viesse. Queria que a mãe presenciasse minha miséria, minha rendição, a assinatura da transferência de bens. Queria exibir sua vitória. Essa foi a arrogância mortal dos estúpidos. Fui autorizada a sair do meu quarto para preparar a festa de despedida. Caminhei pela casa como um fantasma. Camila foi a um spa para se arrumar para a noite da vitória. Marcelo foi encontrar-se com os agiotas para pedir-lhes que esperassem até a noite. A casa estava vazia. Minha chance. Peguei a microcâmera, o brinquedo tecnológico que comprei online há muito tempo para vigiar a antiga empregada que roubava, mas que nunca usei. Fiz uma pequena incisão no olho do urso de pelúcia decorativo na prateleira da televisão da sala de estar. Coloquei a câmera dentro. O olho do urso de pelúcia se tornou o olho de Deus. O ângulo de visão cobria todo o sofá onde o julgamento ocorreria. Conectei-a ao meu telefone. Imagem nítida, som claro. Próximo. Fui para a cozinha. Abri o trinco da porta dos fundos. A porta dava para o quintal, onde havia um pequeno caminho que levava à rua principal. Enviei uma mensagem de texto ao meu segundo convidado secreto, o delegado Guzmão, a quem eu devia um favor porque havia salvado sua filha de uma overdose. Venha, a porta dos fundos está aberta. Esconda-se na cozinha. Espere meu sinal. 7 da noite. Tomei banho e me limpei. Lavei o sangue seco da minha mão. Já não usava roupas velhas. Abri meu armário, peguei um vestido longo de veludo preto, elegante, sofisticado, o vestido que usei no funeral do meu marido. Usei batom vermelho, um vermelho escuro como o vinho, como o sangue. Coloquei meu colar de pérolas falsas, mas brilhantes. Olhei-me no espelho.
Já não era a pobre idosa de 67 anos, agredida pela nora. No espelho estava Dona Teresa, uma rainha se preparando para subir ao trono e sentenciar os traidores. Marcelo chegou em casa, me viu, ficou atônito. Mãe, por que a senhora está tão elegante? Sorri. Um sorriso que só se curvava no canto da minha boca, tão frio que Marcelo estremeceu. Para me despedir do passado, meu filho. 8 da noite. Dona Lúcia foi empurrada por uma assistente. Ainda parecia fraca, seu rosto pálido, mas seus olhos, olhos de fogo escondidos atrás de grandes óculos de sol pretos. Camila correu para recebê-la, interpretando o papel da filha hipócrita e devota. Mamãe, a senhora já se sente melhor? Hoje a Dona Teresa assinará os papéis. Em breve seremos muito ricas. Lúcia não sorriu. Estava sentada em sua cadeira de rodas, imóvel como uma rocha. Apenas me fez um ligeiro aceno, um gesto tão sutil que ninguém viu, exceto eu. Era o aceno do anjo da morte. Convidei todos para a mesa. Sobre a mesa, coloquei uma caixa de presente embrulhada em papel vermelho brilhante, amarrada com um laço dourado. Estava sozinha no meio da mesa, bem ao lado do meu prato. Dentro dessa caixa não havia doces. Estava o lenço encharcado de veneno. Estava o frasco vazio de haloperidol que encontrei no lixo do quarto deles. Estava a pilha de cartas de cobrança e o arquivo médico falso. Sentem-se, por favor, eu disse. Minha voz ressoou na sala. Sentei-me na cabeceira da mesa, a posição da dona da casa. Marcelo pôs o papel de transferência e a caneta sobre a mesa, empurrando-o para mim. Vamos, terminemos a papelada, mãe. Depois a senhora poderá dar o presente que quiser. Pus minha mão sobre a tampa da caixa de presente vermelha. Meu coração batia com uma calma estranha. O ritmo da destruição. Espere um momento, Marcelo. Meu olhar varreu cada rosto. O rosto ganancioso de Camila, o rosto covarde de Marcelo, o rosto expectante de Lúcia. Antes de assinar, disse lentamente: Eu tenho um último presente para vocês dois, e também para a senhora, Lúcia. Sorri. A festa começou. As luzes do candelabro de cristal pendiam do teto como uma aranha gigante de cristal, projetando raios de luz fria sobre a mesa. A mesa estava suntuosamente posta. Bife, aspargos, vinho tinto escuro como o sangue, mas ninguém tocou na comida. O cheiro de velas com aroma de baunilha não podia superar o fedor da traição que se elevava intensamente. Eu estava sentada na cabeceira da mesa, a cadeira do dono da casa. Em frente a mim estava uma cadeira vazia. Eu a pus ali de propósito, a cadeira do meu marido. Esta noite ele testemunharia como eu recuperava a justiça para nós dois. Marcelo e Camila sentaram-se em ambos os lados como dois abutres esperando para devorar a última presa. Lúcia estava sentada em sua cadeira de rodas no canto da mesa, silenciosa como uma estátua. Tinha tirado os óculos de sol. Seus olhos estavam inchados, injetados de sangue, mas seu olhar era afiado como um punhal. Abra o presente rápido e assine os papéis. Camila bateu impacientemente a unha contra a mesa de cristal. Minha mãe está cansada, precisa descansar logo. Sorri, minha mão ainda apoiada suavemente na tampa da caixa de presente vermelha. Não tão rápido, filha. Antes de abrir esta caixa, disse, minha voz lenta e clara. Quero ouvir uma verdade. Pela última vez me virei para Marcelo. Olhei-o diretamente nos olhos. Penetrei no vazio da sua alma. Marcelo, minha voz já não tremia, já não suplicava. Por quê? Ele se sobressaltou. O quê? O que a senhora está dizendo, mãe? Por que você fez isso? Continuei. Minha voz tão constante como um monitor cardíaco. Por que você queria que eu morresse? Eu fiz algo errado. Eu não me sacrifiquei o suficiente por você? Marcelo baixou a cabeça, seus ombros encolhidos. Não se atrevia a me olhar. Não diga bobagens, mãe, disse em voz baixa. Eu só queria que a senhora fosse mais bem cuidada. Uma mentira fraca, patético. Sua fraqueza irritou Camila.
Ela pensou que eu havia me rendido completamente, a ponto de ser enviada para o manicômio. Pensou que sua mãe, a dona de todas as propriedades, estava sentada ali e a protegeria. Não importava o quê. Ela não se importou em mostrar seu verdadeiro rosto de demônio. Você quer saber por quê? Camila interrompeu. Sua voz, rangendo como metal contra vidro, inclinou-se para a frente, seus olhos maquiados fixos em mim. Porque você é um estorvo, um peso morto. Você está agarrada a esta casa enquanto meu marido está endividado até o pescoço, a ponto de ter as mãos cortadas. Marcelo ficou pálido. Camila, você se cale, covarde. Camila gritou com o marido. Virou-se para mim, o ódio jorrando em cada palavra. Você é velha, está ocupando espaço, está senil o dia todo. Você deveria ter bebido aquele copo até o fundo na véspera de Natal. Morra e nos deixe em paz. Bingo. O momento de ouro. O olho do urso de pelúcia na prateleira da televisão havia gravado cada palavra, cada tom, uma clara e nítida confissão de um assassinato fracassado. Camila. A voz rouca veio da cadeira de rodas. Dona Lúcia estivera silenciosa como uma estátua. Agora tremia incontrolavelmente. É verdade? Perguntou sua voz quebrada. Você realmente tentou matá-la? Camila se sobressaltou. Virou-se bruscamente para a mãe, mudando rapidamente seu tom. Mamãe! Ela riu forçadamente. Não a escute, ela está louca. Eu Só estava brincando para assustá-la. Brincando? Lúcia rangeu os dentes. Colocar veneno no copo de outra pessoa é uma brincadeira? Eu não fiz de propósito. Foi Marcelo. Eu só lhe disse para dar uns comprimidos para dormir. Camila começou a negar, apontando para o marido. Marcelo levantou a cabeça bruscamente, seus olhos arregalados em horror. O que você está dizendo? Você me deu o frasco? A dupla criminosa começou a atacar-se mutuamente. Uma peça barata e suja. Lúcia apertou os braços da cadeira de rodas até que seus nós dos dedos ficaram brancos. A fúria de uma mãe poderosa, enganada pela própria filha e transformada numa ferramenta para assassinar, ardia intensamente. De repente, crujido, um som pequeno, muito pequeno. Veio da cozinha onde a polícia estava escondida. Talvez alguém tocou acidentalmente na porta da geladeira velha, mas neste silêncio ressoou como um tiro. Marcelo, num estado de extrema tensão nervosa, levantou-se num pulo. Quem? Tem alguém na cozinha? Agarrou a faca de bife da mesa. A lâmina de aço brilhava afiada. Seus olhos estavam injetados de sangue. Olhando fixamente a porta da cozinha entreaberta. Meu coração se afundou. Exposta tão cedo. Se Marcelo descobrisse a polícia antes que eu apresentasse toda a evidência, poderia enlouquecer. Poderia tomar Lúcia como refém ou pior, correria em minha direção. Eu tinha que chamar a atenção dele imediatamente. Marcelo! Gritei. Minha voz ressoou autoritária como um trovão. Olhe para mim! Todos os olhares se voltaram para mim. Puxei o laço dourado. A tampa da caixa se abriu bruscamente. Virei a caixa sobre a mesa. Clang, clang, swoosh. Tudo dentro se derramou, espalhando-se sobre a superfície de cristal. O frasco vazio de haloperidol rolou, parando bem na frente do prato de Camila. A pilha de cartas de cobrança dos agiotas com o número de 3 milhões de reais e a ameaça de sangue circulada em vermelho brilhante. O laudo forense de um velho amigo do laboratório que eu havia enviado à amostra do lenço para analisar. Resultado: vestígios de neurotoxina em doses altas. O arquivo médico falso com a assinatura do Dr. Nogueira. E, finalmente, o lenço encharcado de veneno. Uma evidência muda, mas cabal. Marcelo viu a carta de cobrança. Seu rosto estava branco como a morte. Ele entendeu que a mãe sabia de tudo. Camila viu o frasco de veneno, seus olhos arregalados em horror. Você guardou isso desde quando? Não havia volta. O instinto de sobrevivência do animal selvagem surgiu. Marcelo, mate-a! Camila gritou, sua voz estridente, demente. Mate-a agora, rápido!
ou apodreceremos na cadeia. Marcelo, incitado pela persuasão da esposa e o medo absoluto, apertou a faca, correu em minha direção. Seus olhos injetados de sangue, sua respiração ofegante. Não era mais meu filho, era um animal selvagem encurralado. Eu continuava sentada na minha cadeira, a coluna reta, sem tentar desviar. Olhei diretamente para meu filho correndo em direção à sua mãe biológica com uma faca. Naquele momento, o tempo parou. Eu vi claramente cada veia saliente no seu braço que segurava a faca. Vi a loucura nos seus olhos. A ponta da faca estava a apenas 1 palmo do meu peito. Lúcia gritou histericamente. Não! Levantei minha mão com calma e estalei os dedos. Tac! Um som pequeno, seco, mas que ressoou como uma ordem de execução. Imediatamente, a porta da cozinha se abriu bruscamente. Bam! 3 policiais do Batalhão de Operações Especiais, BOP, com coletes pretos, suas armas em punho, saíram como pumas. Polícia, soltem a arma no chão! O grito autoritário do delegado Guzmão ressoou na sala. Marcelo congelou, seus olhos arregalados, em pânico, antes que pudesse cravar a ponta da faca no meu peito. Um policial se atirou, atingindo seu cotovelo com a coronha do fuzil. Bob. Ah! Marcelo gritou de dor. A faca voou da sua mão. Deslizou pelo chão de madeira, um som metálico estridente, parando bem debaixo da roda da cadeira de Dona Lúcia. Outro policial investiu contra Marcelo no estômago, imobilizando-o contra o chão, seu rosto pressionado contra as frias lajotas onde Dona Lúcia havia caído uma vez. Eu continuava sentada na minha cadeira, imóvel. Olhei para meu filho algemado nas costas. Meu coração se encolheu, uma dor física lancinante, mas meu rosto estava frio como gelo. Ao ver o marido ser preso, Camila não correu para ajudar. O instinto egoísta surgiu. Ela recuou, virou-se tentando fugir pela porta dos fundos, mas o delegado Guzmão estava bloqueando a saída. Ele era tão grande quanto uma montanha. Senhora Camila, disse sua voz grave e fria. A senhora está presa por conspiração de assassinato e fraude para obter propriedade. Tem o direito de permanecer em silêncio. Camila virou-se, seu rosto pálido começou a gritar, apontando para mim. Não, não fui eu. Foi a velha. Ela armou para mim. Ela é louca. Eu não fiz nada. Virou-se para Marcelo, que estava imobilizado no chão. Marcelo, diga algo. Você que pôs o veneno. Diga! Até o último minuto, ela estava disposta a vender o marido para se salvar. O delegado balançou a cabeça com desgosto. Peguei silenciosamente o controle remoto da televisão. Pressionei reproduzir. O vídeo da câmera do urso de pelúcia foi reproduzido na tela de TV de 80 polegadas. Imagem nítida. Som claro. Você deveria ter bebido aquele copo até o fundo na véspera de Natal. Morra e nos deixe em paz. A própria confissão de Camila ressoou na sala. Camila ficou em silêncio. Seus músculos faciais se contraíram. Desabou no chão, cobrindo a cabeça com as mãos. Lúcia, a mulher poderosa da família, empurrou sua cadeira de rodas, tremulamente, em direção à filha. As rodas da cadeira de rodas rangeram no chão de madeira. Camila levantou os olhos, olhando para a mãe em busca de ajuda com lágrimas nos olhos. Mamãe, me salve. A senhora tem dinheiro. Contrate o melhor advogado para mim. Mamãe. Lúcia parou na frente de Camila, fez um esforço, tensionou seus músculos, agarrou firmemente os apoios de braço da cadeira de rodas, se levantou. Um esforço extraordinário para alguém que acabara de sofrer uma intoxicação. Balançou o braço, estapeou Camila com uma força tremenda. Bob, um som seco, cruel. 5 marcas de dedos ficaram gravadas na bochecha de Camila. Eu não tenho uma filha que mata a sogra e envenena a própria mãe. Lúcia gritou, sua voz quebrada pelas lágrimas e pela indignação. Eu te repudio. Você não receberá nenhum centavo de mim. Você vai apodrecer na cadeia. Camila desmoronou. Pela primeira vez chorou de verdade.
Não por remorso, mas porque sabia que tinha perdido tudo. Sua liberdade e o que é mais importante, sua fortuna. A polícia levantou Marcelo. As frias algemas de metal apertavam seus pulsos. Ele olhou para mim. Lágrimas e muco por todo o rosto. O semblante covarde de um perdedor. Mãe, mamãe, choramingou. Por favor, diga a eles. Eu sou seu filho. Você realmente vai me enviar para a cadeia? Eu errei. Mãe, me salve. Ele pronunciou a palavra mamãe que havia esquecido há muito tempo apenas para suplicar piedade. Levantei-me, aproximei-me dele, levantei minha mão. Marcelo pensou que eu o abraçaria. Pensou que eu o perdoaria. Mas não. Eu só ajustei suavemente o colarinho da sua camisa. Um gesto que eu costumava fazer quando ele era criança. Antes que fosse para a escola. Olhei-o nos olhos. Falei em voz baixa, minha voz suave, mas dilacerante. Marcelo, meu filho, morreu na véspera de Natal. A pessoa que eu tenho na minha frente agora é apenas um assassino de sobrenome Guimarães. Dei as costas, disse ao delegado. Levem-nos. O som da sirene da polícia ressoou na rua. As luzes vermelhas e azuis intermitentes varriam a luxuosa sala de estar, agora destruída como um campo de batalha. Marcelo e Camila foram escoltados. Seus gritos ficaram mais suaves. Depois se extinguiram atrás da pesada porta de carvalho. Na sala só ficamos Lúcia e eu. E 2 policiais ficaram para tomar depoimento. Lúcia se deixou cair na cadeira de rodas. Cobriu o rosto soluçando. A arrogância de uma mulher poderosa havia desmoronado por completo. Aproximei-me dela, pus minha mão em seu ombro. 2 mulheres velhas, uma pobre, uma rica, uma com sogra, uma rival. Mas esta noite éramos apenas 2 mães, compartilhando a mesma desgraça, a traição da nossa própria carne e sangue. Não chorei. Minhas lágrimas haviam secado há muito tempo. Olhei para a árvore de Natal inclinada no canto, os presentes por abrir espalhados. A temporada festiva havia terminado. Você me pergunta a que sabe esta vitória. Sabe a sal de lágrimas e ao sabor amargo da solidão. Salvei minha vida, recuperei minha honra, mas perdi minha família para sempre. Isto é justiça ou apenas outro ciclo de tragédia que acaba de começar? Guadalajara. 3 meses depois. A audiência. O som seco do martelo batendo na mesa. Um som seco, decisivo, pôs fim a todos os argumentos, todas as mentiras. Fechou a porta para a liberdade para aqueles que haviam vendido sua consciência. Eu estava sentada na primeira fila da galeria. Vestia um terno preto. Parecia que ia a um funeral e de certa forma era. Hoje eu estava assistindo ao funeral do meu ex-filho. Ao meu lado estava Dona Lúcia. Parecia 10 anos mais velha depois do envenenamento. Estava sentada em silêncio com o rosário na mão, os olhos fechados diante do banco do réu. 2 pecadores estavam ali. Camila já não era o cisne arrogante. Era uma galinha despenteada depois de uma briga de galos. Seu cabelo revolto, seu rosto emagrecido e sem maquiagem, revelava sardas e a passagem do tempo. Usava um uniforme de presidiária cinza folgado. Gritou. Sou inocente! Onde está meu advogado? Por que ninguém me defende? Mãe, diga algo! Virou-se para olhar Lúcia. Seus olhos selvagens. Lúcia não abriu os olhos. Virou-se, a virada mais cruel de uma mãe para uma filha sem remédio. O juiz ditou a sentença. Acusada Camila Vargas, 15 anos de prisão. Acusações: conspiração para cometer assassinato e fraude para obter propriedade. Camila desmaiou na hora. Desabou no chão. Ninguém a ajudou. A polícia a arrastou como um saco de lixo. Marcelo estava quieto, com a cabeça baixa. Estava mais magro. Sua pele havia escurecido, mas seus olhos já não olhavam ao redor com medo. Estava tranquilo. A calma de alguém que sabe que merece ser punido. Confessou todos os crimes, até as partes que Camila o obrigou a fazer. Não suplicou clemência. O juiz perguntou: o acusado tem algo a dizer à vítima? Marcelo virou-se.
procurou-me na multidão. Nossos olhares se encontraram. Sinto muito, mãe, disse, sua voz rouca, mas clara, já não com o soluço de covardia. Mereço ser castigado. Acusado Marcelo Guimarães, 8 anos de prisão. 8 anos, sairá da prisão com quase 50, meia vida desperdiçada. 2 semanas depois, fui visitar a prisão. A sala de visitas separada por um grosso vidro à prova de balas. O cheiro de desinfetante aqui era mais forte do que no hospital. Frio, obsessivo. Marcelo saiu. Tinha a cabeça raspada. Usava um uniforme de presidiário. Bege. Pegou o headset. Mãe. Olhei para ele. Olhei de perto cada ruga em sua testa. Como está lá? Perguntei. Trabalho na cozinha. Sorriu tristemente. Lavo verduras. Corto raízes. A água está muito fria, mãe. Cada vez que enfio a mão na água, lembro das suas mãos. Olhou para as mãos. Suas mãos de menino rico agora começavam a rachar e a arranhar. Por que, Marcelo? Repeti a velha pergunta. Por que você deixou Camila te controlar assim? Marcelo silenciou um momento. Eu tinha medo, confessou. Não era só ganancioso. Eu tinha medo que Camila me deixasse. Tinha medo da pobreza. Tinha medo de ter que viver uma vida difícil como antes. Levantou os olhos, seus olhos marejados. Eu sou um homem fraco, mãe. Eu me escondi atrás das saias da minha esposa. Por isso ousei te trair. Eu sou um covarde. Pus minha velha mão sobre o vidro frio, apertando-a contra a posição da mão dele do outro lado. Você tem que aprender a se virar, Marcelo, eu disse. Minha voz é estrita, mas sem ressentimento. Mesmo na cadeia, eu não vou te tirar. Não vou interceder por você. Você tem que pagar pela sua covardia. Eu sei. Eu esperarei, adicionei. Esperarei que você se torne um homem novo. Ou morre ali como um covarde ou sai como um homem. O advogado de Lúcia me contou. Camila vivia uma miséria na prisão feminina. No sistema prisional, a lei não escrita na cadeia é muito dura. Os que cometem abuso infantil e os que matam os pais são a classe mais baixa. Camila foi isolada, assediada, agredida por outras presidiárias. Tinha que limpar vasos sanitários com uma escova de dentes. Escreveu uma carta suplicando a Lúcia. Mamãe, me envie dinheiro. Preciso de dinheiro para proteção. Lúcia fez algo que me fez tremer pela frieza da classe alta. Devolveu a carta intacta, sem abrir, junto com uma pequena nota. Minha mãe me ensinou. Você colhe o que planta. Boa sorte. Camila havia perdido tudo, completamente. Antes de eu ir, Lúcia veio me ver. Entregou-me um cheque. Esta é a quantia que Marcelo devia aos agiotas. Disse com voz cansada. Eu paguei por ele. Não porque me importasse, mas porque não quero que a senhora se incomode mais. Você salvou minha vida, Teresa. Tentei recusar. Pegue. Pôs na minha mão. E venda essa casa assombrada. Você merece uma vida nova. Não enterre sua velhice num lugar cheio de lembranças dolorosas. Eu aceitei. Vendi a casa. O cartaz de vende-se foi pendurado no portão de ferro. Arrumei meus pertences. As caixas de papelão empilhadas. Uma semana depois, recebi um pacote da prisão, uma pequena caixa de papelão. Dentro havia biscoitos queimados, pretos, de forma torta. Era o primeiro lote de biscoitos que Marcelo havia conseguido fazer por si mesmo na cozinha da prisão, junto com uma nota rabiscada num guardanapo. Biscoitos horríveis. Nem 1/1000 do quão boa é a comida da mamãe. Mas é a primeira coisa que faço com o meu próprio trabalho. Já não sou um parasita. Sinto sua falta, mamãe. Sentei-me no chão da casa vazia. Segurei o biscoito preto, dei uma mordida. Amargo, queimado, duro como uma pedra, mas eu o mastigava ansiosamente. Minhas lágrimas caíram salgadas, misturando-se com o sabor amargo do biscoito. Chorei. Desta vez eram lágrimas de esperança. Meu filho estava gradualmente revivendo na escuridão da prisão. Havia começado a aprender a ser uma pessoa. A história que você acaba de ouvir é fictícia, mas cada tremor ao segurar o lenço encharcado de veneno, cada arrepio no quarto trancado
E cada lágrima rolando sobre o prato de bacalhau de Teresa Guimarães toca algo muito real, que nem toda vingança é para destruir. Há histórias de vingança que estão escritas com paciência, com um despertar tardio e aprendendo a estabelecer os limites mais cruéis para o próprio sangue. Teresa não é uma heroína, é apenas uma mãe comum que vendeu seus brincos de dote e a casa de buganvílias para que seu filho tivesse uma mansão e que foi envenenada e conspirada para ser enviada a um manicômio pelo filho que deu à luz. Mas em vez de converter a dor em resignação ou morte, converteu-a numa sentença de justiça. Não através da violência cega, mas através do frio cálculo da inteligência, não através da súplica, mas ensinando a seu filho uma lição de vida atrás das grades da prisão. Não exigiu que ninguém pagasse com a vida, só exigiu a verdade. E quando o fez, aqueles que riram da sua vida e morte se viram obrigados a enfrentar as frias algemas, porque não há maior poder do que a perseverança de uma mãe que se atreveu a deixar que seu filho sofresse uma pena de 8 anos só para salvar a parte de humanidade que lhe restava. Contamos esta história não para fomentar o ódio, mas para te lembrar que há feridas de traição que não se podem apagar, mas podem se converter num escudo que protege a dignidade da velhice. Há dores que não vêm para destruir, mas para nos ensinar que às vezes a crueldade da lei é, na verdade, o amor que salva. E há mães que, mesmo encurraladas, escolhem perdoar, não por fraqueza, mas porque entendem. Perdoar é quando você já não tem que segurar o copo de veneno, mas pode convidar tranquilamente para uma xícara de chá da reunião. Se alguma vez você se sentiu isolado na sua própria casa, se o egoísmo de um ente querido te feriu, se teve que engolir lágrimas diante de cálculos vis, lembre-se, a vingança mais bonita não é fazer com que alguém caia para sempre, mas viver radiante e autônoma na orla do mar em paz, a ponto de terem que se ajoelhar para buscar seu perdão. E se no seu coração ainda resta um pouco de fé no karma, compartilhe esta história, porque talvez em algum lugar há uma mãe sentada na escuridão do medo, que precisa ouvir que nas histórias de vingança, o verdadeiro vencedor não é o que fica com a mansão, mas o que mantém sua consciência e se atreve a sorrir enquanto se afasta. Quando você desligar este vídeo, lembre-se de uma coisa: nem todas as batalhas precisam ser ganhas ou perdidas com propriedades. Há batalhas em que simplesmente ao manter a vida e a dignidade se ganhou a vitória eterna da vida. Deixe uma mensagem para as mães, as mulheres que estão aprendendo a se levantar da tragédia familiar, na seção de comentários, e não se esqueça de se inscrever no canal Histórias com Calma. Aqui cada história é uma pequena vela que ilumina os cantos escuros do coração humano, lembrando-nos que das cinzas da fé traída ainda pode crescer a luz do renascimento e da humanidade. Obrigado por acompanhar Dona Teresa até este momento. Desejo-lhes um Feliz Natal.